hoje, a nossa entrevistada do Papo Verde é uma pessoa que é neta de costureira e ela teve reencontro com a costura na pandemia. Hoje vamos conversar com a Lígia, da marca Pano B. Bom, pessoal, hoje é a nossa segunda entrevista do Papo Verde. Como eu disse antes, hoje a nossa entrevistada vai ser a Lígia, do Pano B. E aí, Lígia, seja bem-vinda ao Papo Verde. Obrigada. Queremos conhecer muito a sua história. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Como foi que se deu o Plano B? Eu sou neta de costureira, minha avó criou os filhos, 5 filhos costurando. Eu passei minha infância no universo de uma casa de uma costureira, né? Então eu tenho muita lembrança afetiva da minha infância na casa da minha avó, com meus primos. Mas eu nunca tive, nunca tinha despertado a vontade de aprender a costurar. Aí a minha mãe tinha uma máquina de costura que ela fazia pequenos consertos, pequenos servicinhos, mas ela nunca teve muita habilidade com costura, né? E aí um dia ela falou assim para mim que ia dar a máquina dela porque ela não estava usando, quase ia dar. E aí eu falei, pois eu quero a máquina. E uma vizinha dela, no mesma semana, comentou que ia abrir o curso de costureiro no Senac, e eu achei que foi tipo um sinal, né? Eu ganhei uma máquina e soube do curso. E era a pandemia, era 2021, eu estava muito ansiosa, sem trabalhar muito em casa, porque eu sou dentista de formação, né? Trabalhei 33 anos na minha profissão, e aí eu estava muito ansiosa em casa, né? Naquele período de angústia, de medo. Aí me deu vontade de fazer o curso no Senac. Aí eu me matriculei, todo mundo de máscara, naquele período que ainda estava todo mundo com muito medo, né? Era começo de 2021, e eu comecei o curso, eu amei, assim, me encontrei naquele hobby, que naquele momento era apenas um hobby para mim, né, para ocupar o meu tempo, fiz curso de costura de roupas. E aí um dia lá em casa, eu pensei, vou já fazer umas coisas de casa, né, fiz um coador de café, de tecido, né. Aí desse coador de café eu fiz vários, levei para minha irmã. Cheguei na casa dela, ela adorou a ideia do filtro de café, aquele que a gente coloca no suporte na garrafa térmica, para coar dentro da garrafa, ela achou maravilhoso. E aí ela ficou tão empolgada, mais do que eu, que ela disse assim, eu vou já postar no Instagram, para as pessoas verem, né? Aí postou, olha, minha irmã tá fazendo, não sei o quê, e aí ela disse, mana, já tem um monte de comentário e curtida, e o povo perguntando onde é que compra o coador de café. Aí virou assim, uma grande brincadeira. Só que foi tudo assim, tão Natural. assim, natural, e assim as coisas foram fluindo tão direitinho que no meu prédio tem umas mulheres empreendedoras, minhas vizinhas são muito empreendedoras, né? E aí elas criaram, nesse outubro, criaram a primeira feira no condomínio. Aí eu falei, pois eu vou levar meus coadores de café. Aí eu acho fazer coador, né? 102, 103. Aí levei para a feira. Nisso, antes de ir para a feira, eu já tinha me organizado tudo, eu já tinha logomarca, eu já tinha cartão de agradecimento, eu já tinha cartão de visita, eu sou dessas. Eu já tinha criado minha embalagem, que é a mesma até hoje. Foi tudo, já estava tudo pronto. Eu fui profissional, eu cheguei lá na feira do condomínio profissional, né? Foi até engraçado. Aí vendi as minhas coisas, aí foi perto do Natal, era outubro de 2021, quando o Plano B surgiu. Aí eu pensei, eu vou agora fazer uns pão de prato natalino. E aí eu fiz os pão de prato natalino, né? E vendi tudinho. Pegava encomenda e a coisa foi indo, né? E os coadores também. Nesse Natal vendi coador, porque era uma coisa assim nova, né? E a pessoa queria dar uma lembrancinha. E aí eu incrementei, a embalagem tinha várias coisinhas fofas dentro. Junto o período natalino. Natalino, aquela coisa de dar uma lembrancinha, né? Uma coisinha em conta, mais bonita, afetuosa. Aí nisso o Plano B surgiu. Aí nesse final de ano de outubro, aí eu pensei, bom, eu vou procurar agora um lugar onde eu me expanda, né? Eu não tinha muito como vender minhas coisas. Comecei a pegar gosto. Então foi daí que você começou a ter interesse, ou conhecer, melhor, vamos reformular a pergunta, sendo mais direto. E a Feira Verde? Quando você conheceu a Feira Verde e resolveu trazer esses produtos para a feira? Olha, a Feirinha Verde foi tudo no outubro. Nessa feira do nosso condomínio, né, a gente empolgada com a primeira feira e já querendo fazer outras feiras lá no condomínio, e a gente faz até hoje, não mais com tanta frequência, né? Hoje é menos, mas a gente ficou fazendo feira todo mês. Aí uma vizinha falou assim para mim, gente, tem uma feirinha verde, né? Tem uma feira chamada Feirinha Verde.
E eu acho que estão até inscrevendo essa feirinha verde. Aí eu disse, eu vou já chegar. Fiquei com aquilo na cabeça, cheguei lá em casa e me inscrevi. Quando eu me inscrevi, foi em outubro, quando foi em janeiro, comecinho de janeiro, já veio a resposta da feirinha verde. Né? Eu tinha inscrito apenas os coadores de café sustentáveis, porque a proposta da feira é a sustentabilidade, né? O reutilizar as coisas. Sim. Aí eu me encontrei nesse pensamento, Aí eu me inscrevi e fiquei com medo. No começo a gente sente um pouco de medo. Sempre fica ansiedade, o Ansiedade. nervosismo, Meu Deus, eu não querendo que tenho... o dia chegue logo e ao mesmo tempo não quer que o dia chegue logo. É exatamente uma mistura de sentimentos, né? Aí eu, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu Tem um produto tenho o suficiente. suficiente? E as embalagens, minha embalagem é trabalhosa. Aí eu fiquei naquela, mas eu disse, não, eu vou enfrentar a minha ansiedade, eu vou. Aí eu vim. Antes de vir a primeira vez, eu fui lá na feirinha, que era naquela praça, ali atrás do... Praça Centenário? Não, atrás dos vigilantes da UFSC. Sim. Aí eu fui lá na feira com minha mãe, aí eu procurei a Iremildes. Aí quando eu fui lá, me apresentei para ela, falei, olha, eu fui selecionada e eu vou começar a participar na próxima, eu já quero vir. Aí ela me recebeu tão bem, tão... Pois venha, tal, assim, a feira não era tão grande, tinha no máximo 40, 50 feirantes por edição. Sim. E aí eu fui a primeira vez, fui com medo, mas eu fui. Graças a Deus que eu fui. É importante. Gente, é maravilhoso. Aí eu fui a primeira vez, amei. Aí olha, eu acho que quando eu comecei como feirante da Feirinha Verde, eu acho que eu perdi, assim, no máximo as 5 edições. Eu venho todas as feiras, eu amo isso aqui. Como foi a Feira Verde na sua vida, na sua marca? A Feirinha Verde, desde o início, a Feirinha Verde foi, para mim, uma grande vitrine do meu produto. Eu cresci, porque quando a gente começa a marca da gente, como eu, que eu nunca tinha costurado na minha vida, a primeira vez que eu peguei numa máquina foi em março de 2021, a gente fica assim pensando que não vai dar conta, né? Pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não sei fazer direito, eu estou só começando, eu estou aprendendo, e eu vou para uma feira, como assim? Eu vou para uma feira? Mas eu cresci, o meu produto cresceu junto com a feira. Massa! Eu comecei com pouquíssimos produtos, primeiro foi o coador, aí no outro mês eu pensei no pano de prata, aí cada produto ele ia nascendo, era uma gestação. Aí veio o pano de prato, aí depois veio o batimão, depois de muito tempo veio o batimão, eu criando meus próprios moldes, estudando. Aí isso eu paguei cursos online, cursos não, aquelas páginas que tem uma professora que ela posta lá e você paga para ter acesso àquele perfil. Assim, naquele entendo. perfil. Aí quando eu queria assim, uma coisa, eu ia lá e eu olhava. Nunca fiquei assim estudando muito, mas eu tinha minha fontezinha dela ensinar como é que fazia. E eu criava meus moldes. É o básico. Isso. Eu fui estudando, que a gente tem que estudar também, né? Para ser empreendedora, a gente tem que estudar, principalmente quando não é... Você começou recente aqui. Não para, né? Aí o meu produto, ele amadureceu. Hoje eu digo assim, que eu tenho os meus produtos, eles têm uma boa aceitação, né? Com os meus clientes. Mas eu cresci junto com a feira. Eu me melhorei, eu aprimorei os meus acabamentos, eu cresci junto com a feira. Plano B cresceu junto com a Feirinha Verde. Então, eu tenho muito um sentimento de gratidão. Eu tenho um orgulho de fazer parte desse movimento lindo. Eu tenho orgulho, porque eu acho tudo muito lindo. Eu sempre fui muito bem acolhida, sempre fui muito respeitada, sempre fui muito bem-vinda. Eu me sinto, assim, é como se eu estivesse é uma extensão da minha casa. Que bom, Feirinha Verde para mim é muito isso. feliz em ouvir isso. É. E levando isso, vou fazer outra pergunta. Sim. O nome Plano B, como ele surgiu? Plano B, outubro, quando eu ia para a feira do prédio, né, que foi a minha primeira feirinha, quando tudo começou, também sou muito grata às meninas que criaram esse primeiro movimento, que foi quando eu me organizei. Eu estava procurando um nome, né? Mas assim, eu sou dentista, eu procurava nomes óbvios, né? Aquela coisinha bem óbvia. Aí a minha irmã, bem direta, assim. Aí a minha irmã é publicitária, imagina, uma publicitária ouvindo aqueles nomezinhos, eu criava aqueles nomes, na minha cabeça estava maravilhoso. Ela dizia assim, não, mana, não, esse nome aí não. Espera aí que eu vou pensar bem que no nome para ti. A minha irmã criou esse nome, e foi o primeiro nome que ela criou, eu já fiquei com ele. Porque a minha irmã, ela é altamente criativa, né? É uma publicitária excelente. E ela criou, ela disse assim, que tal esse nome? Plano
plano B, porque pano é tecido. E é um trocadilho com o plano B. Por quê? Porque eu era dentista na época. Eu sou dentista, né? Mas eu exercia. Na época eu exercia odontologia. Minha fonte principal de renda era o consultório. Mas o hobby virou um negócio, né? Como o hobby virou um negócio, aí era um plano B, né? Era um complemento de renda. Virou um Até complemento mesmo de para aquele renda momento para que aquele. estava ocorrendo, que era a pandemia. Exatamente. E eu sempre digo que o artesanato, ele salva a gente. E ele salva a gente de várias formas. Ele salva a gente porque ele diminui a ansiedade, porque a gente, ocupada, a gente não fica pensando bobagem, né? Porque a gente está criando. Gente, criar é uma coisa muito maravilhosa. Sim. Porque você casar os tecidos, um novo modelo, sabe? Testar coisas novas, que tem hora que você nem sabe se Isso. vai dar certo. Mas, tipo assim, eu vou testar isso para saber se vai dar certo. Exatamente. Qual vai ser a aceitação disso aqui que eu vou fazer agora, né? Então, foi assim que aconteceu. O plano B surgiu dessa forma, né? Um plano B que virou hoje um plano A, porque eu estou dando um período sabático, né? Há um ano atrás. Eu resolvi dar um tempo da minha profissão, porque eu estava com vontade mesmo. E eu gosto de fazer as coisas quando eu estou com vontade. Aí eu dei um tempo no meu consultório, mas eu amo minha profissão, quem sabe eu ainda volto, né? Mas por enquanto o plano B hoje é o meu plano A, mas é o plano B. Simples assim. Simples assim. Mas, e justamente era aí que eu queria entrar. Como foi você entrar no mundo da costura, sendo que o seu caminho, o seu plano A era outro, totalmente assim, tipo assim, algo que você tem que trabalhar, estudar firmemente, todo aquele período de odontologia, É, e demora pouco você tá vendo na máquina de costura. Como foi esse mundo diferente boa para pergunta. trabalhar na sua cabeça e você ver que, tipo assim, gostei disso? Olha, eu sempre penso nisso. Eu gosto de cuidar. Eu gosto de cuidar, como uma boa canceriana que eu sou. Eu gosto de cuidar. Então, gente, costurar é cuidar. Quando você está costurando, é uma forma de você cuidar das pessoas. E eu, como dentista, cuidava com amor, com dedicação na minha profissão. E a costura também é um cuidar. Tudo um cuidado, É né? tudo cuidar, costura é cuidar também. Então, eu consegui, assim, a questão de você ter habilidade, né? Como eu trabalhei muito com as mãos, né? Coisas minuciosas, pequenas, detalhadas, aí eu tive essa facilidade com a costura, mas nunca na minha vida, até 2021, eu pensei que eu fosse um dia aprender a costurar, entendeu? Foi uma coisa assim, os caminhos de Deus mesmo, assim, eu gosto muito de conectar os sinais, assim, as coisas vão acontecendo, eu digo, olha, isso aqui, tipo assim, a máquina que eu ganhei, o curso que abriu, Tudo foi foi uma assim, atrás da eu outra. fui seguindo a linha, entendeu? Era um novelo e eu ia. E em relação, como você mesmo disse, toda essa trajetória, como foi você estar fazendo um serviço, trabalhando com algo hoje, que você via na sua infância da sua avó? Ai, maravilhoso. Porque tem até uma história engraçada, gente. Olha, a minha máquina de costura tem nome, é a Hilda. A Hilda é homenagem à minha avó, que era costureira, né? Então a Hilda, quando foi dezembro, eu disse, Hilda, vou te limpar, lubrificar e te guardar, agora tá de férias, agora só em janeiro, só no fim de janeiro. Então minha máquina tem nome. Minha avó, ela deixou uma máquina de costura, né? Engraçada essa história, interessante. Nenhuma filha da minha avó teve habilidade para costura. Mas tem duas netas, que sou eu e minha prima Clarissa, que mora no Rio, que é jornalista. Ela também se interessou pela costura na pandemia e ela ficou com a máquina da vovó. E eu achei muito justo ela ter ficado com a máquina da vovó, porque ela despertou primeiro do que eu. Eu nem sabia que a Clarissa estava costurando. Aí um dia minha tia falou, Lili, ela me chama de Lili, a máquina da tua avó eu dei para Clarissa, porque ela despertou primeiro para costura, né? Claro que ela não tem marca, ela não vende nada não, é só em casa aquela Os coisinha. hobbies dela Fazer mesmo. um hobby, ela faz a bainha de lençol, essas coisas. Talvez faça até mais coisas, porque eu não estou muito por dentro assim o que ela está fazendo atualmente, mas a máquina da minha avó existe, né? A última máquina que ela possuía existe, está com minha prima Clarissa, que maravilha que está com ela, né? Ela merece mesmo. E eu acho que esse universo da infância, lúdico, daquela máquina que tinha aquele negócio, aquela roda embaixo, que a gente sentava no pedal e ficava E como quem está ficava. dirigindo, sentava no pedal e Quando ficava. era brincando com o Quando não negocinho, era, o era no pedalzinho aqui, ó. pedalzinho, ó, E pedalzinho. a Então, rodinha rodando aqui. e a rodinha rodando. Então, assim, eu tenho lembranças maravilhosas, porque ir para casa da minha avó era assim, era como se eu passasse por um portal da felicidade. Eu ia encontrar meus primos, a gente ia brincar na rua.
E assim foi, é tudo muito maravilhoso. Eu sou muito feliz com o meu plano B. Ah, que bom. Faço tudo com muito amor, muita dedicação, tudo sem pressa, para ficar bem feito. Eu faço um a um, quando eu não gosto eu desmancho, se eu não gostar eu não vendo, nem boto para vender. Então assim, Tem eu isso. faço como eu gostaria de encontrar os produtos quando eu vou comprar. Ter esse cuidado de tipo assim, se eu não quero esse tecido, se esse tecido não está Se eu não para mim gosto, para usar, é, por que que eu vou passar para frente? isso, é, eu sou muito assim. Em relação a isso, voltando à Feira Verde, Hum. qual foi a relação social em relação a isso, com os clientes? Como foi as amizades que você fez aqui? Teve amizade com o cliente? Hoje tem cliente que é seu amigo, Tenho clientes que são meus são feirantes que amigos. são parceiros. Como é essa relação Feirinha Tenho. Verde em relação ao conjunto social? Eu me dou muito bem com meus clientes aqui da feira, fiz muitas amizades maravilhosas. Eles vêm me contar novidade da casa deles, coisas que aconteceu. Tem delas que querem ir lá em casa conhecer. Tem certeza que lá em casa é tudo arrumadinho Armadinho, igual na feira. nunca é. A casa do Ah, artesão é. nunca Não é. dá, assim, tem hora que fica meio bagunçado, né? Aí eu acho engraçado, porque eles querem ir lá em casa, eles querem conhecer minha casa. Aí vem me contar que fez uma festa de aniversário, que foi com a Naira Lima, vai me mostrar As vem fotos. para me mostrar as coisas do aniversário, a Naira cantando, é tudo maravilhoso. Fiz muitas boas amizades aqui na feira, graças a Deus eu tenho um círculo de amizade muito bom, que é como se fosse uma rede de apoio, né? Sim. Eu gosto É aquela muito, coisa, acho que as pessoas aqui da feira, eles são muito acolhedores são e muito muito acolhedores, parceiros. Eles não muito, deixam as pessoas sozinhas. Então, a não, pessoa está precisando de ajuda, ele está ali, gente. é uma característica dessa feira, as pessoas são empáticas, né, umas com as Sim, outras, é verdade isso. pois eu fico muito feliz por saber da sua história. Foi um prazer imenso conversar com Prazer você. foi meu. Então hoje, a gente encerrou por hoje o nosso papinho com a Lígia, da marca Plano B.